Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência que nós vamos começar agora. Então, boa tarde, espero que todos estejam bem, espero que estejam animados por mais esse dia. E eu quero começar deixando para vocês esse versículo, que é um trecho da palavra de Deus, que diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Então, o autor do Salmo, ele nos convida a sermos gratos a Deus. E o sentimento de gratidão é um sentimento extremamente importante na nossa vida. Porque quanto mais gratos nós somos a Deus por todas as coisas, melhor nós seremos. Porque o sentimento de ingratidão, que é o sentimento de reclamação, de viver murmurando, viver reclamando das coisas, é um sentimento que atrai coisas ruins. Então, que todos os dias vocês possam acordar agradecidos a Deus. Mesmo que naquele dia você acordou e não aconteceu nada que você estava esperando. Mesmo que aquele dia não seja aquele, melhor dia do mundo. Mas agradeça a Deus porque você está vivo. Agradeça a Deus porque você tem sua casa. Agradeça a Deus porque você está com sua família, você está em casa. Quantas pessoas não tem a casa que você tem, não tem o alimento que você tem, não tem a família que você tem. Então, você deve todos os dias ser grato, tá certo? Eu deixo essa dica para você. A gratidão, ela alegra o nosso coração. Então, nada de murmuração nem de reclamação. Então, deem graça ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Ele nos ama de uma forma incomparável. Então, eu deixo essa reflexão para você nessa tarde. E hoje nós vamos iniciar um conteúdo que é um conteúdo de física, que é o movimento dos corpos. Deixa eu só olhar aqui, eu acho que ele já é, meninos, do módulo 2. Módulo 2, capítulo 4. Movimento dos corpos. Então, hoje nós vamos iniciar. Se você não tiver seu livro, aproveite para anotar. Gente, as videoaulas, elas ficam gravadas. Então, professora, eu não entendi, foi muito rápido, não deu para me copiar. Volta de novo, dá uma pausa, escreve. O importante é você entender, nem que você assista o vídeo 10 vezes, mas você entendeu bem. Mas antes de nós começarmos diretamente nesse assunto, eu quero rapidinho fazer a correção do nosso exercício da aula passada. Lembrando, gente, que os exercícios valem notas, viu? Eu aliás, já organizei, né, a nota de vocês, a primeira nota. Mas agora nós vamos iniciar uma nova etapa, a próxima avaliação, e a questão de vocês entregarem dias. Tem um prazo estendido para vocês. Mas nós, como professores, nós temos dado um prazo, né? Uma semana. Eu sempre tenho dado para vocês uma semana. O importante é me entregar antes da próxima aula. Então, isso também é importante, viu? Vai contar também no momento da nota de vocês. E vocês têm a semana todinha para me procurar. Não precisa me procurar só hoje. Hoje eu estou disponível, mas todos os outros dias, se você precisar da minha ajuda, professora, eu não entendi essa questão, não sei essa questão. Manda. Na hora que eu puder, eu respondo. O importante é você fazer, você está em casa, você tem um certo tempo à tarde, tem um tempo pela manhã, então valorize os estudos. Então, rapidinho, abre aí na página 258, certo? Rapidinho, vamos lá, 258. E nós vamos corrigir. Primeira questão na 258. A primeira questão, ele pede para você desenhar o sistema radicular fasciculado e o sistema radicular pivotante. Eu fiz isso no vídeo passado. Fiz até um desenho no quadro. Então, vocês vão voltar no vídeo. Quem não conseguiu fazer, vão fazer. Lembrando que o fasciculado, ele vai ter uma raiz central. E aliás, o fasciculado ele não tem raiz central. São várias ramificações. E o pivotante é aquele que vai ter uma raiz central. Mas está lá no quadro, na aula passada. E também tem um desenho aqui no livro. Então, você vai fazer aí. Na letra B, ele vai perguntar, analisando as informações no quadro,
qual dos sistemas protege mais o solo? Fasciculado, né? Porque as raízes elas vão ramificar. E quando elas ramificam, elas fixam mais o solo e impedem que haja erosão. Na letra C, de que maneira o sistema radicular citado no ITB garante mais proteção ao solo, comparando aos outros sistemas de raízes? Por quê? Porque ele vai proteger o solo e impedir, como eu já falei, a erosão do solo. Ele vai fixar mais o solo, vai unir mais o solo e vai impedir que aquele solo sofra erosão. Na segunda questão, ele pede para você organizar os vegetais que estão no quadro do lado. Os que são folha, caule e raiz. O que são folha? Alface e repolho. Então, alface e repolho são folhas. O caule, gengibre e batata inglesa. Então, dessa figura que está do lado, o gengibre e a batata inglesa, eles são considerados caule. E raiz, a cenoura e a beterraba. Cenoura e beterraba. Na letra B, para você escrever a importância para os vegetais de cada um dos órgãos citados no quadro acima, né? A importância da folha, a importância do caule, a importância da raiz. Eu também coloquei no quadro da aula passada, né? Qual é a função da raiz? Fixar, absorver. Qual é a função do caule? Sustentar. Então, você vai colocar cada um. Da folha, uma das principais funções da folha é realizar fotossíntese. Então, só isso que você vai fazer. Na terceira questão, ele pede, na letra A, a produção de palmitos exige o corte de palmeira. De que parte vegetal o palmito é retirado? Do caule. Coloquei caule. Na letra B, você vai marcar estipe. Agora, você vai descrever o que é uma estipe, marque no livro. Você vai procurar, vai voltar e vai ter a estipe sendo descrevida. Na letra C, dá para você fazer. Vamos lá para o outro exercício, que é o da página 266. Gente, se tiver rápido, depois você pode voltar a rever novamente o vídeo. Na 266, a primeira questão é para completar. Na letra A, é clorofila. Letra A, clorofila. Na letra B, floema. Na letra C, autótrofos. Na letra D, folhas. Na letra E, cloroplasto. Na letra F, carbônico. Na segunda questão, você vai marcar o primeiro quadradinho e o terceiro quadradinho. Na segunda, né? Agora vamos na terceira. Na terceira tem uma tirinha, você vai ler a tirinha. E agora, na letra A, você vai explicar com suas palavras a relação entre a folha da planta e a perda da água citada no primeiro quadradinho da tirinha. Porque o filho diz, né? Mas você cortou as folhas. Aí ele diz, para não perder água, filho. Por quê? Qual é a relação? A folha, a planta, ela perde a água através da folha. Então, se a folha é cortada, a planta não vai perder água. Vai diminuir a perda de água. Então, por isso que ele cortou a folha, para que a raiz fosse fortalecida, evitando a perda de água. Aí, na letra B, como as plantas podem perder água? Através da transpiração. Então, a folha, ela transpira e assim ela vai perdendo água. Na quarta questão, ele pergunta, como a poluição pode interferir na fotossíntese? Bem, se o ar ele está muito poluído, vai acontecer várias reações químicas e vai haver a produção do gás ozônio. E o gás ozônio vai impedir que os estômatos se abram. E para realizar a fotossíntese, a folha ela precisa absorver gás carbônico. Para absorver gás carbônico, o estômago precisa abrir.
E se o estômato não abre, não absorve gás carbônico e não realiza a fotossíntese. Então, ela vai interferir dessa forma. Como a não abertura do estômato pode prejudicar a fotossíntese? Bem, se os estômatos não abrem, como eu já falei, não vai se absorver o gás carbônico. E aí não haverá condições de realizar fotossíntese. Aí, na página 268, você precisa completar esse quadro. E no primeiro quadradinho vai falar sobre as folhas que realizam a transpiração. No segundo é a respiração e a fotossíntese. 3 coisas que a folha realiza: transpiração, respiração e fotossíntese. No outro quadradinho, ele vai falar sobre a fotossíntese. Está vendo a figura aí mostrando o estômato aberto, absorvendo CO2? Então, a luz solar. Então, gás carbônico, que é o CO2, mais a água. Colocar água nesse tracinho aí do lado do CO2. Na presença de luz solar, vai produzir a glicose e vai produzir também o oxigênio, que já está aí simbolizando O2. Aí nós temos outro quadro para completar aqui no caule aí da planta, no livro de vocês. No caule, veja logo esses quadradinhos aí do caule. Produção de seiva elaborada, que conduz xilema e na condução, ó, a seiva ela é conduzida, a condução dela acontece através dos vasos condutores, que é o xilema e o floema, e a absorção de água e sais minerais, que é considerada a seiva bruta. Só repetindo novamente. Produção de seiva elaborada, que é conduzido pelo xilema e floema, e no final as raízes elas absorvem água e sais minerais, que é considerada seiva bruta. No quadradinho azul, que vai falar do caule, a palavra que você vai completar aí é distribuir. E na raiz, a palavra que você vai completar aí é absorver. Gente, eu tô falando rapidinho, porque senão não dá tempo. E eu já falo demais, né? Então, vamos lá para a nossa aula. Bem, agora nós vamos estudar o que é o movimento, que é conhecido também como cinemática, é o estudo do movimento dos corpos. E nós, para entendermos o que é movimento, nós vamos analisar essa figura, desse que eu coloquei aí, desse motociclista em cima de uma moto. E analisando essa figura, nós podemos dizer que o motociclista está em movimento. E a motocicleta também está em movimento, né, se nós tivermos como referencial o solo. Então, em relação ao solo, tanto o motociclista como a motocicleta está em movimento. Mas se eu perguntar para vocês, com relação à moto, tendo como referencial a moto, o motociclista está em movimento ou está em repouso? Olha só, que eu coloquei como referencial a moto. Antes nós tínhamos colocado o solo, o chão, mas agora eu estou colocando a moto. Então, em relação à moto, a motocicleta, o motociclista está em movimento ou em repouso? Em relação à moto, o motociclista está em repouso. Por quê, professora? Porque o motociclista ele está na moto. Ele não se desloca da moto. Ele está parado em cima da moto. Quem se desloca é a moto, a motocicleta. Então, em relação à motocicleta, o motociclista está em repouso. Em relação ao sol, por exemplo, esse motociclista e essa moto está em repouso ou está em movimento? O que vocês acham? Ambos estão em movimento. Por quê?
Porque a Terra, ela tem um movimento de translação, onde a Terra, ela tem um movimento ao redor do Sol. Então, a Terra ela está em movimento. Então, logicamente, tudo que está na Terra também está em movimento quando está colocando como referencial o Sol. Então, diante disso, nós podemos concluir que para definir se um corpo está em movimento ou em repouso, é preciso estabelecer um referencial. Dependendo do referencial, ele pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento. Então, eu preciso escolher e definir um referencial. Então, tendo o solo, o chão, como referencial, ambos estão em movimento. Tendo a motocicleta como referencial, o motociclista está em repouso. Ok? Bem, dependendo do tipo de movimento, da trajetória que aquele movimento vai ter, ele pode ser considerado uma trajetória com movimento retilíneo ou uma trajetória com movimento circular. O que é uma trajetória com movimento retilíneo? É um movimento onde a trajetória ela é de linha reta. Como eu coloquei aí um exemplo, um carro, ele está seguindo em linha reta. Então, é um movimento retilíneo. Quando é que ele é circular? Quando aquela trajetória ela é circular, ela é elíptica. Aí eu coloquei aí uma roda gigante, uma hélice de ventilador, que o movimento é circular também. Então, quando o movimento ele é circular, quando a trajetória dele é circular, ele é considerado movimento circular. Aí tem o exemplo também de uma curva fechada de um carro. Também é um movimento circular. Então, dependendo do tipo de movimento, da trajetória daquele movimento, pode ser retilíneo ou circular. Para entendermos também a questão do movimento, nós precisamos compreender algumas grandezas físicas que estão relacionadas ao movimento. Para isso, nós vamos usar essa imagem que vai mostrar deslocamento de uma pessoa, que está no nosso livro. Essa imagem, o nome da pessoa é a Giovana. Então, a Giovana, ela vai se deslocar da sua casa, que está no ponto A, até a sua escola, que está no ponto B. Então, esse espaço entre o ponto A, que é a casa de Giovana, e o ponto B, que é a escola de Giovana, eu vou chamar de deslocamento. Então, ela se deslocou da casa dela à escola. E o deslocamento de Giovana é de 300 metros, que está aí no livro. O ponto inicial, que é a casa de Giovana, que é o ponto A, eu vou dizer que aquele ponto onde ela iniciou a sua trajetória é a posição inicial de Giovana. E o final, onde ela chegou, que é o ponto B, é a posição final, certo? Então, diante disso, nós já vamos ter uma expressão, que é o deslocamento de Giovana. Para saber essa trajetória, esse deslocamento que Giovana teve, eu vou pegar o deslocamento final menos o deslocamento inicial. Esse deslocamento é representado por ΔS. Olha aí que eu coloquei para vocês. ΔS é um triângulozinho e um S. É chamado de deslocamento. Para me saber o deslocamento, eu vou calcular o S final. S final, que é a posição final, aonde Giovana parou. Menos a posição inicial, que é onde Giovana começou. Começou na casa dela, terminou na escola. Assim, olhando esse gráfico aqui, essa fórmula, o que eu posso colocar como posição final? 300. Porque aonde está o ponto B significa 300 metros. Então, o ponto final é 300 menos o deslocamento, a posição inicial, que é 0. Aonde ela começou é 0. Porque não foi aonde não é o momento inicial. Então, quando a pessoa inicia, ela inicia em 0.
metro. Então, vai ser 300 menos 0. Então, assim, eu encontro o deslocamento de Giovana. Ok? Aí tem essas duas fórmulas também, porque muitas vezes a pessoa não usa o F e o I. O F fala do final, o I fala do inicial. Às vezes você pode encontrar ΔS igual a S menos SO. O S é o deslocamento final, a posição final, e o SO inicial. Então, só é para... Mas eu vou usar mesmo o F e o I, viu? Vou usar essa fórmula, F e I. Mas vocês já ficam sabendo que existe também essa outra maneira, que é a mesma coisa. Se tiver só um S, é o final. SO é o inicial. Ok? Gravem bem, memorizem bem. Como é que eu sei o deslocamento? Muito simples. Eu pego o final menos o inicial. Bem, agora, qual o valor de deslocamento em metros realizado pela Giovana? Gente, olha, eu já respondi para vocês. Eu fiz oralmente, mas agora eu vou fazer escrito. Então, S inicial é 0, S final é 300. Vou usar a fórmula. ΔS, o triângulozinho S, que é o deslocamento, igual ao S final, que é a posição final, menos a posição inicial, que é o SI. 300 menos 0, ΔS igual a 300 metros. Não é fácil, gente? Então, quando eu pedir, me deu deslocamento, ΔS, final menos inicial. Vocês só vão subtrair. Bem, agora eu fiz no livro, tem esse cálculo aí, eu quero que vocês tentem fazer. Qual o valor do deslocamento em metros realizado por Giovana se a escola se localizasse a 2,5 quilômetros da escola? Então, vamos imaginar que Giovana morasse a 2,5 quilômetros da casa dela. A escola fosse essa distância. Ele quer o deslocamento em metro. Vou fazer a mesma coisa. SI, posição inicial é 0. SF, posição final, 2,5 quilômetros. Mas, professora, ela quer em metro. Sim, pois vamos transformar o quilômetro em metro. 1 quilômetro equivale a quantos metros? Isso. Então, você vai calcular. E eu já fiz aqui para vocês. Olha só. S inicial igual a 0. S final, 2,5 quilômetro. Transformei, porque 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Eu multipliquei e o valor ficou 2.500 metros. Usei a mesma fórmula. Qual é o meu S final? Agora, 2.500 metros, que é o que equivale a 2,5 quilômetros. Menos o 0, o deslocamento, que é o ΔS, é igual a 2.500 metros. Só isso. Gente, não é fácil? Vai dar certo. Depois, mais cálculo, nós vamos aprender mais ainda. Bem, além do deslocamento, que é uma grandeza física, nós vamos aprender também o tempo. É igual você. Você sai da sua casa para a escola. Você pode calcular quantos metros é da sua casa para a escola. Então, aí é o deslocamento. Agora, você também precisa calcular o tempo. Para você não chegar atrasado na escola, o que você faz? Aí deixa eu calcular aqui. Quanto tempo eu vou levar para chegar na escola? Se eu levo 10 minutos, eu vou sair 1 hora. Se eu levo meia hora para chegar na escola, eu vou sair 1 hora? De jeito nenhum, que eu vou chegar 1h30. Então, o tempo ele é importante para você saber a hora que vai sair da sua casa. Então, o tempo é outra grandeza importante. E o tempo também, a variação do tempo, vai ser calculada da mesma forma. Tempo final menos tempo inicial. Que está aí a fórmula. ΔT, que é a variação do tempo, triângulos em com T. Toda vez que tiver triângulo, é variação. Variação de espaço, variação de deslocamento, variação de tempo. É igual ao tempo final, que nesse caso que eu não coloquei o F, tá só o T, mas é a mesma coisa. T final menos TO, que é tempo inicial. Então, se eu quero saber quanto tempo eu vou levar, aí eu calculo. Eu saí lá de casa 12:30. Eu cheguei na escola 12:30. Como é que eu vou saber o tempo que eu levei?
Eu pego meio-dia e meio, que foi o tempo final, menos o tempo inicial, que foi quando eu saí, meio-dia. Meio-dia e meia, menos meio-dia, 30 minutos, meia hora. Entendeu? Do mesmo jeito nós vamos fazer aqui. Agora, nessa variação de tempo, eu preciso aprender a transformar hora em minuto, minuto em segundos. Para transformar hora em minuto, eu vou multiplicar por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Para transformar minutos em segundo, eu vou multiplicar por 60, porque um minuto tem 60 segundos. Para transformar segundo em minuto, eu já vou dividir por 60. Para transformar minuto em hora, eu já vou dividir por 60. Ok? Se for segundo direto para hora, eu vou dividir por 3.600. Por quê? Porque é 60 vezes 60. Se eu for transformar hora em segundos, eu já vou multiplicar por 3.060. Eu quero que vocês coloquem esse modelo de transformação no caderno, porque vai ajudar muito vocês na hora de fazer as transformações, se for preciso. Depois vocês copiem no caderno. Bem, eu coloquei também, eita, minha imagem vai ficar no espaço, vocês não vão ver, mas vou ler aqui para vocês. Calcule o intervalo de tempo gasto por Giovana até chegar à sua escola em minutos, considerando que ela saiu do portão de sua residência às 17h15 e chegou ao portão da escola às 7h20. Olha só. A posição inicial dela, que é o tempo inicial, é 7h15. 7 horas e 15 minutos. E ela chegou na escola às 7 horas e 20 minutos. Olhando assim de cara, você já está sabendo, né, qual é o tempo. Mas eu quero que você aprenda a calcular. Como que eu vou fazer isso, professor? Bem, o T inicial, que é o tempo inicial, é 7 horas e 15 minutos. Eu preciso transformar tudo em minuto. Como que eu vou fazer isso? Não são 7 horas. Para me transformar a hora em minuto, eu não multiplico por 60? Aí eu coloquei aí para vocês. 7 vezes 60. Mais os 15 minutos. 7 vezes 60 vai dar 420. Mais 15, 435 minutos. 7 horas e 20 minutos. 7 vezes 60 mais 20 minutos. 7 vezes 60, 420. Mais 20 minutos, 440 minutos. Então, 7 horas e 20 minutos equivale a 440 minutos. Agora, eu vou usar a fórmula. Delta T, que é a variação do tempo, é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Qual é o tempo final? 440. Qual é o tempo inicial? 435. Aí, fazendo a subtração, qual vai ser a variação do tempo? 5 minutos. É simples? Vamos aprender esses cálculos mais simples que vai ajudar muito vocês depois. Aí agora eu queria que vocês fizessem essa questão do livro. Deixa eu ver na página 197. E vocês, daqui a pouco, vocês mandassem para mim. Mandassem no grupo. Depois, quando nós terminarmos o vídeo, eu quero que vocês façam e mandem hoje, agora. Vocês treinarem o que eu já passei, tá bom? Essa questão aí. E, para encerrar, eu coloquei só essa imagem que eram as unidades de medidas não oficiais, né, que se usavam antigamente. Hoje ainda muitas pessoas ainda usam. Meu pai gosta muito de usar. Ele quer saber os metros, ele usa os passos. Tantos passos é tantos metros. Então, antigamente, as pessoas usavam muito esses tipos de medida. Palmo, pé, polegada, passos. As polegadas na nossa televisão é polegadas. Ainda hoje se usa, né? Sua televisão é 50 polegadas, é 40 polegadas, 30 polegadas. Então, essa também uma medidas. Aí eu coloquei só para a gente
ter essa ideia. Então, agora fica para vocês fazerem essa questão da página 197, que vocês mandem para mim, e eu vou mandar uma atividade, vou mandar no grupo para vocês fazerem no caderno. E aí vocês podem também colocar as dúvidas. Eu quero que vocês fixem bem essas duas fórmulas, porque na próxima semana nós vamos entrar em velocidade, aceleração, e para trabalhar velocidade e aceleração, vocês precisam estar inteirados no espaço e no tempo. Então, estamos encerrando a nossa aula. Boa tarde. Quero dizer que eu estou com saudade de vocês, que Deus possa abençoá-los cada dia mais e beijos no coração. Então, tchau. Podem mandar as dúvidas agora.